Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Gabriel Curti por aqui para mais um GP às 10. Hoje falando de Indy, a Indy que está aí com a temporada 2021 prestes a começar, faltam mais ou menos 10 dias para o início dos treinos livres, da classificação, né, e depois da corrida, o GP do Alabama. Mas a grande notícia envolvendo a Indy é que nessa terça-feira, a categoria divulgou a lista de emissoras parceiras para transmissão do campeonato de 2021 ao redor do mundo, fora dos Estados Unidos. E a lista tem vários mercados importantes da Indy, né, como o Canadá, o México, a Espanha, a Austrália, outros que têm pilotos no grid como a Holanda, a Suécia, a Nova Zelândia. Países até como Vietnã e Myanmar aparecem também na lista dos que vão ter transmissão em 2021, que já tem a emissora definida, e o Brasil não aparece na lista. A gente tem acompanhado as negociações nos últimos meses, o que se sabe é que dificilmente haja uma renovação com a Band, porque ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, em que a Band até demorava um pouco para renovar, mas acabava renovando, dessa vez a Band tem uma gama muito mais ampla de categorias que ela está transmitindo, até de esportes que ela está transmitindo, né? A Band adicionou o show do esporte à sua programação, comprou um monte de direitos de campeonatos de futebol, campeonatos europeus, e além disso, várias categorias do esporte a motor. A Stock Car, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Copa Truck e principalmente a Fórmula 1, que dá bastante despesas e também ocupa uma grade importante na programação, um espaço importante na grade de programação da Band. Então, é difícil que a Band queira renovar com a Indy. De todo modo, a categoria ainda não desistiu de ter sua transmissão no Brasil em 2021, porque sabe que é um mercado super importante, que tem pilotos brasileiros e que tem uma história muito rica, né, Indy e Brasil. E por isso a Indy trabalha com a principal prioridade dela, que é fechar um acordo com a TV aberta, né? Então, se a Band não deve ficar, sobram aí a Globo, que, né, a gente pode considerar que não que está fora, a Rede TV e a Record, que também dificilmente fecham algum acordo de automobilismo, o SBT, que quase fechou com a Fórmula 1 alguns meses atrás, e que tem história na Indy, e a Cultura, que já tem a Fórmula E. Então, a prioridade da Indy é a TV aberta e não se descarta um acordo feito em cima da hora, como aconteceu ano passado, dias antes do GP do Texas, a Band renovou. Então, essa possibilidade não está descartada. No entanto, as negociações já em andamento são com plataformas de streamings. Seria um acordo alternativo caso não haja acerto com a TV aberta. O que dá para adiantar não é o DAZN. Não é o DAZN que esteve com a Indy nos últimos anos. O DAZN perdeu praticamente tudo que ele transmitia de futebol, de esporte a motor. Então a Indy não vai ficar por lá. Seria em outra plataforma de streaming para a temporada 2021. Então, ficar de olho no que acontece aí. A Indy, lembrando, tem uma história muito grande com a Band. Foi a primeira emissora a transmitir o campeonato lá, quando houve a ascensão de Emerson Fittipaldi à categoria, né? Então, Luciano do Vale trazendo a Indy para o Brasil. Depois o SBT teve um período grande com a Indy, a Manchete teve um período curto, mas em geral ela volta para a Band nos últimos anos, nos últimos muitos anos, inclusive, o que não deve se repetir em 2021. Então, prioridade da Indy, TV aberta no Brasil. Caso isso não aconteça, pode ser que a categoria migre para a plataforma de streaming, que não é o DAZN. A gente vai acompanhar isso nas próximas semanas, nos próximos dias, né? Porque já tem corrida no outro final de semana. Vamos falar um pouco dos pilotos brasileiros também? Eu separei esse vídeo em duas partes. Uma parte para falar da transmissão e outra para dar meu panorama sobre os 3 pilotos brasileiros que estão confirmados na categoria em 2021. Eu vou começar com o Hélio Castro Neves, que dos 3 é o que tem o acordo mais vantajoso, talvez, o acordo mais cheio, né? O Hélio Castro Neves
vai disputar 6 provas em 2021 pela Meyer Shank, a equipe nova dele. O Hélio fez uma trajetória brilhante com a Penske, uma das parcerias mais bem-sucedidas da história do automobilismo norte-americano, mas a parceria chegou ao fim, né? Então, ano passado, o Hélio já teve uma experiência com a McLaren, fazendo algumas corridas, e agora, de vez, ele migra para a Meyer Shank, que é uma equipe emergente do grid, não é uma equipe gigantesca como a Penske, mas é uma equipe que tem seu valor, que está galgando espaço de forma assim, tem que respeitar a Meyer Shank, porque é uma equipe que chegou pouco tempo atrás, fazendo 3, 4 corridas na temporada, expandiu para 7, 8. No ano passado conseguiu fazer o campeonato inteiro com o Jack Harvey, o que era a primeira meta da equipe, e a segunda meta da equipe é ter um segundo carro em tempo integral. Enquanto isso ainda não acontece, esse segundo carro fica, pelo menos em algumas provas, com o Hélio em 2021. São 6 corridas: Nashville, o GP de Indianápolis 2, Laguna Seca, Portland, Long Beach e, claro, as 500 milhas de Indianápolis. O que o Hélio precisa fazer em 2021 é mostrar serviço, mostrar que ele ainda tem gasolina no tanque, e ele ainda tem gasolina no tanque. O Hélio foi campeão do IMSA no ano passado, então ele está em boa fase, sim, apesar de já ter 45 anos, o Hélio vive uma boa fase técnica, e ele tem essas 6 provas para mostrar isso na Meyer Shank, e mostrar que ele deve ser o piloto para a equipe apostar no campeonato de 2022, para ser o titular ao lado do Jack Harvey nesse segundo carro. Então, para o Hélio é uma temporada para voltar ao grid da Indy de maneira integral, algo que ele não fez nos últimos 3 anos e que ele sempre deixou claro que, mesmo feliz no IMSA, ele queria, porque queria voltar a ser titular na Indy. É a oportunidade perfeita para isso. Tony Kanaan. O Tony vai para 4 corridas em 2022 com a Ganassi. Então o Tony retorna a uma equipe que ele passou um bom tempo lá. Ele foi o piloto, digamos, que mais auxiliou o Scott Dixon nos anos de Ganassi, mas não conseguiu bater de frente com o Dixon. O Tony vai ter 4 corridas em oval em 2022, ou seja, ele vai fazer mais ou menos o mesmo programa que ele já fez no ano passado com a Foyt, só que agora num carro muito mais competitivo. Então, as possibilidades para o Tony nas 2 corridas do Texas, em Gateway e no GP e nas 500 milhas de Indianápolis, as possibilidades são bem melhores do que eram com a Foyt no ano passado. O Tony já deixou claro para a gente, em outras entrevistas também, que ele não está preocupado em voltar à categoria de forma integral. Parece que esse bonde já passou para ele. Ele não tem mais essa ambição de correr todo final de semana, correr em Nashville, correr em Portland, correr, sei lá, no Alabama. O Tony parece voltado agora para os ovais e principalmente para conquistar o segundo anel dele em Indianápolis. Então essa é a grande meta para ele em 2022. A gente vê o Tony já migrando para outras categorias também. Ele vai fazer Stock Car esse ano. Então, para 2021, a meta do Tony é conquistar o segundo anel das 500 milhas de Indianápolis e talvez, quem sabe, parar na Indy e só continuar fazendo a Indy 500. É uma possibilidade que ele já ventilou, uma possibilidade que ele trabalha, mas só deve acontecer caso ele vença logo a Indy 500. Enquanto ele não conquistar a segunda Indy 500, eu acho que o Tony vai ficando e vai disputando mais temporadas, porque ele também já mostrou nos últimos anos que ele está em boa forma, que ele consegue bons resultados, principalmente nos ovais. Ele consegue ser competitivo, mesmo com uma Foyt que era abaixo. E o Pietro Fittipaldi, por fim, é bem mais jovem, né, do que o Tony e que o Hélio. Ele tem praticamente metade da idade dos dois, mas ele vai fazer o mesmo programa do Tony. São 4 corridas nos ovais, as 2 do Texas, Gateway e a Indy 500. E o Pietro vai correr com a Dale Coyne, que é uma equipe que ele já teve uma experiência há algum tempo atrás. Dessa vez ele vai substituir o Romain Grosjean, então ele vai entrar com bastante holofote ali em cima dele. O Grosjean provavelmente é a grande atração da Indy esse ano, pela história de superação, pela figura que ele foi na Fórmula 1, e o Pietro vai ocupar o carro dele nessas 4 provas. Mas não é só isso, né? O Pietro não vai apenas tapar buraco, ganhar experiência. É uma temporada muito importante para ele definir os rumos da carreira.
O Pietro ainda é jovem, o Pietro é bom piloto, mas ele não pode esperar para sempre a possibilidade ou não de entrar na Fórmula 1. Então eu acho que ele vai dar mais esse ano para ver o que acontece com a Haas, com o Mazepin e com o Mick Schumacher e ver se sobra uma chance para ele. Se não sobrar, ele já começa a olhar para as outras categorias. E a Indy me parece a melhor das opções. Ele tem mercado lá, ele é bem visto no automobilismo americano também, então acho que o Pietro tem de aproveitar essas 4 corridas que ele vai ter e dar um rumo definitivo para a carreira dele. Provavelmente não vai ser na Fórmula 1, então quem sabe na Indy, até porque o Enzo Fittipaldi já está também no Road to Indy, seria uma história muito legal ver os irmãos chegando à categoria como titulares num futuro próximo. Tá bom? Então deixem aí nos comentários de vocês o que vocês esperam para cada um dos pilotos brasileiros em 2021. Também os direitos de transmissão da Indy, os palpites de vocês, o quanto faria falta não ter a Indy na TV, né? É uma coisa que pelo menos a minha geração não pegou. Então deixem aí nos comentários as expectativas de vocês, deem like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, considerem também virar membros do Grande Prêmio, espalhem o vídeo por aí, a gente se encontra a qualquer momento na vasta programação do Grande Prêmio. Tchau, tchau!